Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo as propriedades de quadriláteros. Qualquer dúvidas sobre as propriedades de alguns quadriláteros, vocês podem estar assistindo o vídeo da aula 2 novamente, ok? Então, vamos resolver algumas questõezinhas. Então, a primeira questãozinha que eu coloquei aqui pra gente foi sobre essa figura que tem aqui ao lado. Então, a figura diz o seguinte: sobre esse quadrilátero foram feitas algumas afirmações. É um quadrado? Não, porque nós vimos que um quadrado possui os quatro ângulos retos, porém todos os lados também têm que ser iguais. Então, tá falso. A medida de cada um de seus ângulos internos é 80 graus? Não, nós vimos que cada um dele mede 90 graus. Então é falso. É um retângulo? Sim. Por que ele é um retângulo? Porque ele possui os lados opostos iguais, ó, né? E tem os quatro ângulos, o quê? Medindo 90 graus. 4. A soma das medidas de seus ângulos internos é igual a 360 graus. Perfeito, né? Se cada um é 90, 90 vezes 4, 360. Então, nesse caso, a alternativa correta é o quê? Letra C, 3 e 4. Vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2, ela manda você considerar esse quadrado de lado 8 e esse retângulo com medida NM 16 centímetros e medida ML de 8 centímetros. Consequentemente, a medida NK será 8 centímetros e a medida KL será 16 centímetros, pois ele é um retângulo. Então, vamos ver o que ele quer que a gente faça aqui. Bom, nós já sabemos que os ângulos internos de um quadrado e os ângulos internos de um retângulo têm medida de 90 graus, cada um dos seus ângulos. Então, vamos aqui, ó. Sobre a medida dos ângulos desses quadriláteros, infere-se. A medida de cada um dos ângulos do quadrado é a metade de cada um dos ângulos do retângulo? De forma alguma, a gente sabe que é 90, tanto um quanto o outro. A medida de cada um dos ângulos do quadrado corresponde ao dobro? De forma alguma, né? Então, são todos iguais? Perfeito. Então, a alternativa correta é a letra C, não tem nem o que pensar. Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: ao observar três quadriláteros desenhados no quadro, um estudante descreveu algumas das características de cada um deles. Primeiro, quadrilátero 1 possui a medida dos quatro lados iguais. Opa! Quando diz isso, a gente já imagina que pode ser um quadrado ou um losango. Só que ele diz, não possui nenhum ângulo reto. Então, nesse caso, eu já vou eliminar a possibilidade dele ser um quadrado. Então, ele vai ser o quê? Um losango. Não precisa nem eu ler o resto. Aí ele diz, e a medida de suas diagonais é diferente, para completar. Porque a gente sabe que um losango, ele possui duas diagonais. Uma que eu digo diagonal maior e uma que eu chamo de diagonal menor. Então, o quadrilátero 2 é um quadrilátero notável que possui apenas dois lados paralelos. Só dois lados paralelos. Então, eu vou dizer que é o trapézio, né? Porque se ele for paralelogramo, eu não ia dizer apenas dois. Ele tinha que ter os lados opostos paralelos. Então, aqui eu já sei que é o quê? Um trapézio, né? Então, aqui é um trapézio. Aí, o quadrilátero 3. Todos os ângulos internos medem 90 graus. Opa, pode ser um retângulo, mas também pode ser um quadrado. E os lados opostos são congruentes. Então, nesse caso, pode ser um retângulo. Vamos ver aqui nossas alternativas. Então, diz o seguinte: de acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que os quadriláteros 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, na ordem. Então, losango, nesse caso, eu elimino a letra B, elimino a letra A, fico só a letra C e a letra D. Então, losango, depois trapézio. Então, elimina a letra C. Quem é a alternativa que sobra? Letra D. Pessoal, essa última questão aqui,
que nós vamos resolver juntos agora, ela está presente no desafio 5 aí no roteiro de vocês. E é uma questão bem tranquila. Quem assistiu a aula 2, o vídeo anterior, com certeza vai conseguir responder essa questão sem nenhuma dificuldade. Então, vamos aqui, ó. Considere as figuras 1 e 2 a seguir. Então, na figura 1, nós temos aqui, que figura é essa? Um trapézio, né? E esse trapézio é um trapézio retângulo. Por que ele é um trapézio retângulo? Porque ele possui dois ângulos retos. Então, isso aí a gente já viu na aula passada. E aqui, nessa outra figura, nós temos aqui o exemplo de quê? De um losango, né? E por que eu posso afirmar que ele é um losango? Porque eu estou vendo aqui que esses lados aqui, eles são iguais. Na verdade, nem isso não está dizendo, mas se eu observar os lados opostos aqui, ó, os ângulos opostos, eles são iguais e são suplementares, ó, 110 mais 70, 180. Que 110 aqui só pode ser 70, que vai ficar 180. Então, aqui são as características de um losango, certo? E aí eu tenho em um losango uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, com essas informações, nós vamos tentar ver qual é a alternativa correta. Então, x é a altura de um trapézio isósceles. Ele é um trapézio isósceles, pessoal? Não, ele é um trapézio retângulo, então a letra A está errada. X é a altura do trapézio retângulo, ok. E Y é a maior diagonal de um retângulo. Isso aqui é um retângulo? Não, né? Um retângulo tinha que ter todos os ângulos retos. C. X é a altura do trapézio retângulo, ok. E Y é a maior diagonal de um losango. É a maior, porque eu tô vendo aqui, ó, que isso aqui é a menor diagonal. Então, eu acho que é a letra C. Vamos ver a letra D para ver se a gente tem certeza. X é a altura do trapézio retângulo. Tudo bem. E Y é a menor diagonal. Gente, ela é a menor. Y, esse aqui, ó. Essa diagonal aqui é a menor. Nunca, né? É a maior. Então, a alternativa correta é a letra C.